Olá, amoras, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar com um material que a Cíntia publicou lá no grupo, aquela lista de conectivos. Uia, muito importante. Eu até coloquei ela aqui no meu caderninho, ó. E nós vamos falar sobre esses conectivos. Bom, por que é importante a gente parar em redação para falar sobre os conectivos? Porque são eles os elementos responsáveis pela amarração das ideias, né? Essas ideias, elas precisam ser bem amarradas, elas precisam ser bem relacionadas. E aí, existe aqui uma lista de conectivos, aí aqui tem os momentos em que a gente pode usar, e depois eu vou mostrar para vocês quais são os pontos, né, as ideias expressas por cada um desses conectivos, tá ok? Então vamos lá, ó. Na introdução, nós temos como exemplo os conectivos. No contexto atual, na contemporaneidade, no panorama atual, não restam dúvidas de que, não há como negar. Esses conectivos, na introdução, eles são muito importantes. Por quê? Porque embora seja uma introdução, o início de um texto, você vai obrigatoriamente remeter ou contextualizar-se com aquilo que foi proposto, com o tema da redação. Então, para você poder fazer essa ligação de sentido com o tema da redação, você precisa de um conectivo. Esse conectivo pode ser uma conjunção, uma preposição, ou pode ser uma locução, né, uma coleção de palavras. E aí, quando você começa assim, por exemplo, no contexto atual, o assunto, tararã, tararã, tararã. No panorama atual, na contemporaneidade, você está retomando para si o recorte temporal no qual aquela problemática está situada. Então, já na introdução, você está deixando claro para o seu leitor que tudo que você está dizendo refere-se ao contexto de agora. É de um problema real que está assim diante dos nossos olhos, tá bom? Então, esse é o primeiro momento da introdução. No desenvolvimento, tem um equívoco ali, não é um equívoco, não é errado, quando o aluno opta por conectivos como, por exemplo, em primeiro lugar, primeiramente, em primeira análise, a priori. São expressões muito cabíveis, só que elas abrem espaço para dois tipos de interpretação ou para dois tipos de avaliação. Se o aluno coloca em primeiro lugar, lá no desenvolvimento, quando ele começa a desenvolver o seu texto, e aí ele coloca em segundo lugar, no mesmo parágrafo ou no parágrafo seguinte, ele pode ser considerado um erro pelo fato de esse aluno ter repetido o conectivo, que é em primeiro conectivo, em segundo, o conectivo em repete, primeiro e segundo tá ali dando a sequência numeral. Aí você pode perder ponto, considerando que você repetiu o conectivo. A repetição do conectivo faz com que perca ponto, tá bom? Ou você pode cair também, por exemplo, eu vou colocar em primeiro plano, mas eu não vou colocar depois em segundo plano, eu vou usar um conectivo semelhante. Se você o coloca em primeiro plano, mas não coloca em segundo, a sequência não vem, aí você perde ponto porque faltou aquilo que a língua portuguesa chama de paralelismo. Então, na dúvida, entre colocar em primeiro plano, em primeira análise, em primeira instância, vocês poderiam colocar, antes de tudo, fator X. Ademais, que é uma união do fator X com o fator Y que você vai apresentar, e esse antes de tudo e o ademais são dois conectivos completamente diferentes um do outro, mas que estabelecem uma relação íntima de sentido entre si. Então, você não peca pela repetição e também não precisa se responsabilizar com paralelismo, tá bom? Aqui no desenvolvimento diz assim, ó. Além disso, ainda, em segunda análise,
Olha que interessante, um conectivo que você pode usar. Outro aspecto a ser abordado, outro sim. Então, você já começou a falar no seu desenvolvimento, começou a argumentar, e aí você vai agora fazer uma argumentação que ela vai... É um outro fator, é um outro argumento a ser apresentado. O que você pode colocar? Expressões como um outro aspecto a ser abordado, ou outro sim, ou além disso. Então, além daquilo que você disse na primeira instância, existe isso, isso, isso e isso na segunda informação. Simples também, você pode fazer isso e não tem problema, tá bom? O importante dos conectivos é saber exatamente quando usar e como usá-los. Pode repetir conectivos? Não. Pode deixar de usar conectivos? Não também. Posso decorar uma lista de conectivos? Pode. Uma lista de conectivos que você saiba que cabe em qualquer contexto? Pode. Fique à vontade para fazer isso, e aí você vai ter os seus conectivos favoritos para a introdução e para os desenvolvimentos e, por fim, para a conclusão, tá bom? Eu vou passar para vocês alguns, não hoje, que não vai dar tempo, mas depois eu vou deixar registrado os conectivos coringas, os mais usados, uns que vocês podem levar numa cartilha bem reduzida, guardadinha assim na cachola, para na hora de fazer a prova vocês terem um material a acessar. Tá bom? Bom, então no desenvolvimento, que aqui nesse exemplo traz 3 desenvolvimentos, porque quando a gente fala 3 desenvolvimentos, a gente entende que é a apresentação de três argumentos diferentes um do outro, né? Então, para cada argumento, um conectivo diferente, independente se eles estão no mesmo parágrafo ou não, há necessidade da apresentação de um conectivo diferente. Na conclusão, tem conectivos como, por exemplo, portanto, torna-se evidente, portanto, torna-se necessário, portanto, diante do exposto, dessa maneira, dessa forma, assim, logo, destarte, urge, portanto, no entanto, contudo, entretanto, todavia, sendo assim, desta forma. Consegue perceber quantos conectivos existem na língua portuguesa? E vocês precisam, enquanto treineiros, nos textos de vocês, terem como objetivo principal dessa vez tentar não repetir nenhum conectivo no texto de vocês, tá bom? Tem um leque imenso de conectivos que vocês podem usar, e o desafio dessa semana é que vocês não repitam nenhum conectivo, beleza? Nós temos também a comparação. Quando você vai comparar um elemento com outro, você pode fazer assim, da mesma forma, assim como ocorreu no período da gripe espanhola, a Covid de 2019 também tem uma repercussão em elementos comparativos. Aí você tem aqui uma lista de conectivos que você pode compará-los, tá bom? Só que antes de usar os conectivos, vocês precisam saber qual o significado deles. Que sentido esses conectivos expressam? Aí aqui nós temos os conectivos que expressam a ideia de explicação. Quais são eles? Para ilustrar, em outras palavras, quer dizer, por exemplo, isto é, melhor dizendo, com a finalidade, a fim de. Então, quando você usa conectivos desse caráter, você está, na verdade, explicando aquele conceito, aquele argumento ou aquela exemplificação. Quando você diz assim, imagina que o tema seja... Vou procurar um texto aqui. E imagina que o tema seja o desafio de conviver com as diferenças, que foi, pedido no Enem de 2007. Aí você fala assim,
Não existe no mundo um país mais mixigenado que o Brasil. Nessa sociedade encontramos negros, indígenas, taranã, taranã, taranã. Aí você faz uma lista de exemplos e aí você termina essa lista dizendo assim, somente para citar alguns. Isso é uma explicação. Você está explicando que dentro de uma sociedade mixigenada existem vários perfis, vários tipos de pessoas e você não vai citar todos. Então, somente para citar alguns significa que você está explicando por meio de uma exemplificação. E aí, nesse caso, cabe o etc? Não. Quando no texto dissertativo argumentativo o aluno opta por utilizar o etc., ele está, na verdade, deixando o texto aberto. E quando ele deixa o texto aberto, o que acontece? Ele perde a autonomia e a subjetividade que o texto exige. Ele deixa com que o leitor possa, por assim dizer, ir para onde ele quiser, vaguear o quanto ele quiser naquele texto. Ali, porque o etc. leva o autor a isso, a pensar o que ele quiser. E se o texto dissertativo argumentativo é para convencer o leitor, a gente não pode dar esse espaço para ele de ir para onde ele quiser. Então, etc. não é uma expressão cabível, tá bom? Síntese é quando você quer sintetizar, diminuir mesmo, e quer fazer uma união de sentido bem curta. São elas, portanto, assim, dessa forma, em suma, assim sendo, enfim, eu não aconselho a utilização dele, porque quando você coloca assim, enfim, é como se você tivesse cansado de ficar falando ali, sabe? Ai, não aguento mais. Então, enfim, é isso. Acabou. Então, enfim, eu não sugiro. Tem os conectivos que expressam sentido de causa e consequência. Por isso, por causa de, porque, de tal maneira, visto que, em consequência de, em decorrência de. Então, ele está em causa e consequência. Nós temos os conectivos que eles estão apresentados ali para poder ligar os fatos. Tem no primeiro tempo e tem no segundo tempo. No primeiro tempo é quando você quer ligar os fatos com o que está acontecendo agora, nesse instante. Aí você coloca agora, hoje, após, em seguida, nesse contexto, finalmente. Ou em segundo tempo, ou você pode usar também quando diz assim, em seguida, então, por fim, ao mesmo tempo, enquanto isso, logo que, à medida que ações forem implementadas a fim de diminuir o número de casos de Covid, então você está ligando os fatos, né, de que as ações precisam serem implementadas e aí a finalidade, ou a fim de, indicando a finalidade, que é para diminuir o número de casos de Covid. Também tem aqueles que servem para enfatizar. Esses são ótimos, tá? São eles. É certo que, por certo, não há dúvidas. Sabe-se que é notório, é inegável, há de se considerar, é importante ressalvar. Quando você quer enfatizar uma ideia, você poderia colocar assim, é importante ressalvar que atitudes como essa fazem isso, isso e isso. Aí você traz a consequência das atitudes, entendeu? Isso é possível também. Nós temos os conectivos que dão ideia de soma, eles vão unir, né? O conectivo mais comum é o i, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas você pode, tipo assim, você citou um argumento, mas esse argumento não é único, o outro que você vai usar é um argumento que vai complementar o sentido do primeiro. Então, você pode fazer essa soma como não só, mas também, além disso, ademais, não apenas, não somente, bem como se não bastasse. Outro conectivo que a gente poderia usar.
em consonância, em concordância, em virtude de, tá bom? Viu como a lista ela vai aumentando? Ela vai ampliando? É uma lista enorme. Nós temos os conectivos de oposição. É quando você vai se opor ao contexto, né? Quando você apresenta uma ideia e logo a que se segue é uma ideia oposta. Aí você coloca, entretanto, mas, pelo contrário, embora, apesar de, porém, contudo, todavia, não obstante. E o interessante é que esses aditivos, eles cabem em vários lugares. O que eu vou fazer com vocês hoje? Hoje eu vou deixar, você já tem um material que tá aí no grupo. Eu vou pedir que vocês, se puderem imprimir, né, esse material. Eu vou dar uma proposta de redação para vocês fazerem. Nessa proposta, o objetivo de vocês é não repetir o uso de conectivo, né? Você vai usar conectivos e não vai repetir em nenhum parágrafo, nenhum conectivo. E você vai marcar o seu conectivo assim como vocês marcaram esqueci a palavra. A frase mais importante do texto. E aí, à medida que vocês forem me mandando, eu vou passar a resposta para vocês. A semana que vem, se Deus quiser, nossa aula vai ser online. E aí, a gente vai conversar um pouco melhor, pessoalmente, assim, né? Nesse nosso modo novo de ser pessoalmente, sobre esses conectivos. E aí, nós vamos poder tirar as dúvidas e nos familiarizar melhor com eles, tá bom? E aí eu vou dar uma aulinha básica de português para vocês, que é quando a gente fala de orações coordenadas e orações subordinadas. Só que eu vou fazer isso somente depois que vocês fizerem a redação que eu pedi, junto com o desafio que é não repetir nenhum conectivo, tá bom? Obrigada, muito obrigada pela atenção, pela compreensão, por toda essa paciência que vocês estão tendo comigo. Eu vou ficar bem, né? Vai dar tudo certo. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui. E à medida que a minha energia for me permitindo, eu vou corrigindo esses textos que eu já recebi e eu ainda não corrigi, e mando o resultado para vocês ainda no final de semana, no meu ritmo, tá bom? Mas é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aqui. Beijos. Amo vocês. Obrigada, viu? De verdade.